Ei, olá, tudo bem? Nessa aula nossa, nós vamos fazer alguns exercícios, não é? Sobre os fundamentos da óptica geométrica. Boa parte dessas questões de exercícios relacionados a esses fundamentos, você vai verificar que são todos eles muito baseados nas semelhanças de triângulos. Vamos ver como funciona a semelhança de triângulos em questões da óptica geométrica, tá bom? A proposta aqui é a seguinte: um avião de envergadura L, envergadura entende-se a distância entre as pontas das asas, tá legal? Distância entre as pontas das asas, vamos chamar por L, é a envergadura do avião. Essa envergadura total do avião, ela é vista por um observador no fundo de um poço, cuja abertura tem 5 metros de diâmetro. Nesse exato momento, onde as duas pontas das asas abrangem toda a abertura do poço, esse observador, então, consegue enxergar na totalidade a envergadura do avião. Veja bem, a profundidade desse poço em que se encontra o observador aqui no fundo, desde o fundo até a abertura, tem 125 metros. E da mesma posição do observador até onde está o avião, 500 metros. Tá legal? A proposta é calcular a envergadura L do avião, por uma mera semelhança de triângulos. Então, o grande lance é você tentar visualizar os dois triângulos aqui. Nós teríamos o triângulo maior, que seria observador, toda a envergadura do avião, e o triângulo menor, que seria observador, toda a abertura do poço. Esses dois triângulos são semelhantes, então vamos resolver assim, através de uma proporção. Tá legal? Vamos lá, pense assim. Esse lado do triângulo maior, que é a envergadura do avião, vai estar para esse lado do triângulo menor, que é a abertura do poço, que vale 5 metros de diâmetro. Tranquilo? Muito bem. Vamos ao que nós poderíamos pensar que seria a altura do triângulo maior. Toda essa distância aqui equivale a 500 metros. Vai estar para o que vamos entender como sendo a altura do triângulo menor, que é a profundidade do poço, que vale 125. 125 metros. Está aí resolvida a questão. Basta fazermos uma mera simplificação aqui nos denominadores. Vamos simplificar por 125. Por 125 aqui vai ficar 1. Por 125 aqui vai ficar 4. Para o produto cruzado, teremos então a envergadura L do avião, equivalente a 20 metros. Ok? Sempre por semelhança de triângulos. Vamos basear a aula de hoje somente na semelhança de triângulos. Vamos lá. E então, vamos a uma outra situação. Semelhança de triângulos. Eu estou me isentando, você observou no primeiro, e assim como nesse, eu estou me isentando de anotar o enunciado da questão. Vamos para o entendimento visual. Um observador encontra-se olhando através de um orifício de um canudo que tem 8 centímetros de comprimento e 5 centímetros de diâmetro, essa abertura aqui. Ele se encontra na outra abertura do canudo. Ele observa um poste inteiramente
ele observa um poste inteiramente que está a 8 metros de distância dele. Temos em centímetros o diâmetro da abertura do canudo, temos em centímetros o comprimento do canudo, temos em metros a distância que separa o observador no fundo do canudo até o poste. O objetivo é calcular a altura do poste. Para que você resolva com facilidade, enxergue dois triângulos. O triângulo maior, que seria a altura do poste e essa distância que o separa do observador. E o triângulo menor, a abertura do canudo, que é o seu diâmetro em centímetros e o seu comprimento. O triângulo maior e o triângulo menor, vamos puxar então uma razão de semelhança. Muito cuidado que aqui está em centímetro, aqui em centímetro, aqui em metro. O ideal é que resolvamos a questão numa única unidade de medida de comprimento. A sua escolha, tá bom? Então vamos pensar assim, ó, a altura do poste, que é o nosso objetivo. H vai estar para a abertura do canudo em centímetros 5. Aqui eu não vou colocar 8 metros. Aqui eu vou passar para centímetros. 800 centímetros. Não esqueça aqui a passagem de 100 metro para centímetro, basta multiplicar por 100. E aqui embaixo, no denominador, para o canudo, o seu comprimento também em centímetros. Fechou a questão, né? Se simplificarmos aqui por 8, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 100. Efetuado, então, o produto cruzado, a altura do poste será de 500. A nossa opção foi o centímetro. 500 centímetros, mas caso haja necessidade de conversão para metro, é só dividir por 100 a altura desse poste. Equivale, então, a 5 metros. Não esqueça, semelhança de triângulos. Esse é o esquema de uma questão que dizia basicamente o seguinte: para determinar a que altura H uma fonte de luz está do chão, plano e horizontal, foi realizada a seguinte experiência. Colocou-se um lápis de 0,10 metros de altura perpendicularmente a ela sobre o chão em duas posições distintas, uma em P e depois em Q. Na posição P, que está exatamente na vertical, que passa pela fonte, nessa posição não vai haver formação de sombra do lápis, conforme ilustra ali a figura. Na posição Q, com o lápis já deslocado, o segmento PQ é 49 vezes maior do que a sombra formada pelo lápis no solo. O objetivo é calcular a altura em que se encontra a fonte. Temos a fonte, temos o lápis na vertical, ponto P, o lápis tem 0,1 metros de altura, não há formação de sombra. Deslocou-se o lápis para a posição Q, houve a formação de sombra. O lápis, evidentemente, continua com a sua altura de 0,1 metro. Essa sombra aqui é 49 vezes menor que essa distância, ou a distância PQ é 49 vezes maior que a sombra do lápis. O objetivo é calcular a altura que se encontra essa fonte do solo. Vamos então à semelhança de triângulos? Vamos lá. Olha como é que funciona então essa daqui. Podemos pensar assim: no triângulo maior, nós temos a altura H, que é o nosso objetivo. H vai estar para, no triângulo menor, nesse triangulinho, nós temos a altura do triângulo menor, que é a altura do lápis. Agora, o grande lance chegou.
Diz na questão que essa sombra projetada no solo do lápis é 49 vezes menor que o segmento PQ, ou o segmento PQ é 49 vezes maior que a sombra do lápis. Nós não temos esses dois valores, mas temos a seguinte relação. Imagine que a sombra do lápis tenha um valor x e que se PQ é um segmento 49 vezes maior, então aqui será 49 vezes o valor de x. Tranquilo? Vamos fechar então o triangulinho e o triangulão. Altura do triângulo menor, base vale x, aqui vale x. Agora o grande lance. A base do nosso triângulo maior vai ser o segmento PQ mais a sombra. O segmento PQ, 49x, mais esse pequenino comprimento que se refere à sombra, mais x. É esse valor que eu vou transportar para cá e que vale 50 vezes x. Encerrado o problema, tá legal? Por uma simples e mera semelhança de triângulos, onde nós vamos simplificar, evidentemente, o valor desse x aqui e efetuar o produto cruzado. 50 vezes 0,1 vai resultar a altura de um poste em 5 metros de altura. Tudo bem? Aqui, então, a boa e velha relação entre sombra e altura. Raios provenientes do Sol formam um pincel luminoso cilíndrico, são paralelos entre si. Regiões de sombra do prédio e da árvore. A altura da árvore, 5 metros, vamos encontrar a altura do prédio. Ao solo, as sombras projetadas do prédio, 30 metros, e da árvore, 3 metros. Uma relação de semelhança de triângulos resolve facilmente. A altura do prédio, que eu denotei por H, vai estar para a altura da árvore Hzinho, que vale 5 metros. Observe que todas as unidades estão coerentes. Sombra do prédio, que é a base do triângulo maior, que vale 30 metros. Sombra projetada da árvore, que é a base do triângulo menor, que vale 3 metros. Tranquilo? Tranquilíssimo, né? Seria Hzão para Hzinho, Szão para Szinho. Essa é a relação de semelhança entre sombra e altura. Vamos simplificar aqui de uma forma bem tranquila por 3. Aqui fica 1, aqui vai ficar 10. Fazendo o produto cruzado, conclusão, a altura do prédio equivale a 50 metros. Observe sempre que exercícios sobre fundamentos da ótica, sempre boa parte deles é calcado, é baseado numa mera semelhança de triângulos.